Queridos irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Nós vamos ter novamente o estudo com a nossa irmã Sueli. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, darmos início ao nosso encontro de hoje, pedindo o auxílio dos irmãos da espiritualidade. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa receber o auxílio do alto, ser bem intuída pelos irmãos desta casa na espiritualidade e que nós outros possamos aprender ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Tem que ligar aí. Boa tarde para todos nós. Vocês vão aguentar essa voz fanhosa, essa tosse que ainda não acabou e vai demorar um pouquinho, mas isso aí testa a paciência de vocês, que vocês já testam mesmo toda terça-feira, né? Aí nessa época, assim, testa um pouquinho mais. Aí vai desenvolvendo aquilo que a gente vai até abordar domingo, que é a resignação e a resiliência, né? Então, isso tudo vai ajudando a gente a ficar mais forte um pouquinho, né? Mas realmente não é nada agradável, mas não tem jeito. Então, nós vamos aqui para nosso assunto. Nós estamos desenvolvendo o reino animal aqui na visão do Espiritismo, embora a gente, eu no caso, né, tenho assim um amor enorme pelo reino animal. Eu entendo que eles não são humanos e nem deveriam ser tratados como tal, porque isso descaracteriza muito esse reino, né? E a gente os prejudica em muitas coisas. Mas quem gosta muito acaba pecando por um pouquinho de excesso aí, né, de amor. Nós terminamos a nossa reunião falando sobre a questão da morte, né? Do animal, quando morre, ele não ter consciência da sua existência. Até falamos nessa questão de um bichinho, né, morrer dentro da nossa casa e uma outra fêmea está ali, né, recebendo o material genético de um macho, e essa alma que acabou de sair daquele corpinho, ser aproveitada naquela outra, né, naquele outro corpinho que vai começar a se formar, não vai ter a menor relação com nada, não vai parecer com nada. Se eles forem da mesma raça, eles vão até se parecer bastante, porque são as características, eles são muito parecidos. Mas se forem de raça diferente, a gente não vai perceber nenhuma semelhança, porque eles não têm essa consciência quando eles deixam o corpo. Eles morrem, o corpo morre, aquela alma que já está individualizada, a gente não pode esquecer isso, está aqui, ó. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma. Eles dizem, sua individualidade sim, mas a consciência de si mesma não. Então eles não têm esse arquivo, né? Eles não têm essa consciência de que viveram ali, que foram amados, né, por aquela família, não têm essa consciência. Eles vão continuar evoluindo, fazendo a evolução daquele princípio espiritual, daquela alma, um princípio espiritual, mas não tem essa consciência. Eles só têm consciência de que eles vivem quando eles estão na matéria. Eles são individualizados, mas essa consciência da vida eles têm na matéria, tanto que eles fazem de tudo para prover essa vida, né, para defender essa vida. Mas fora disso, eles não têm essa consciência. Paramos então nessa questão, que eu até contei o caso daquele cachorro que apareceu na Unimed, né? E realmente existem coisas que a gente não consegue explicar, por mais que a gente pense, leia, né? Kardec abordou muito sobre os animais.
Mas ele não falou diretamente sobre a questão da aparição dos animais. Mas com essa resposta que Kardec deu, que Kardec, os espíritos deram para Kardec, aqui, ó, o espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Aí vem 2 pontos, uma explicação clara. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Então, esse quase, né, quase imediatamente, esse tempinho aí, muita coisa pode acontecer nesse período, desde que haja uma necessidade, que os espíritos veem necessidade. Alguma coisa pode acontecer nesse período aí. Não é uma erraticidade. A gente viu isso, que já que o animal não tem livre-arbítrio, ele não tem erro, ele não erra, ele não tem que ficar refletindo sobre nada. Por isso que ele não tem consciência da existência dele fora do corpo. Porque ele não erra, ele é guiado puramente pelos instintos e ele é supervisionado, esse reino é controlado pelos espíritos encarregados desse trabalho. Então, já que eles não têm tempo de se colocar, né, em relação com os homens, não tem tempo para isso, e é fácil a gente entender por que não. Porque eles estão evoluindo, é uma alma em evolução, é um princípio espiritual que vai se tornar um espírito humano. Essa individualização que já existe, né, com o animal, essa individualização, essa alma, ela, no decorrer de todo o seu processo evolutivo, ela estará no reino animal. Mas quando fizer todo o aperfeiçoamento, toda a caminhada nesse reino, quando ela já estiver pronta, já não precisar mais desse reino, vai ser então aí manipulada pelo Criador. Isso não é uma transmigração direta. Tanto que a gente deixa bem claro que ninguém foi um cachorro, ninguém foi um pássaro. O material nosso é que passou por esses reinos, porque tudo evolui. Nada começa já prontinho, Deus não cria nada pronto. E o espírito humano também não. Ele veio, esse princípio espiritual, esse espírito que somos hoje, passou, o material dele passou por todos os reinos, do mineral até chegar no finalzinho do animal, da inteligência inferior. Então, o Criador, com esse material aí, cria o espírito, a sua imagem e semelhança. Aí, tudo muda. É nesse ponto que nós recebemos a marca do Criador. A sua imagem e semelhança fomos feitos. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio, nos dá a semente, né, a essência do bem, para que a gente desenvolva isso, através das escolhas que vamos fazendo durante a nossa caminhada evolutiva. E sempre relativa aos mundos em que estivermos vivendo, porque é absolutamente perfeito só Deus. Então, os animais, todos eles já estão, cada um já está individualizado, vai se tornar um espírito humano dessa forma. Vai evoluir. Nos mundos avançados, muito mais que a Terra, também tem os 3 reinos, os reinos todos da natureza, e os animais, o mais perfeito aqui da Terra, o mais inteligente, está muito aquém ainda de se transformar, de chegar ao ponto de ser uma matéria-prima prontinha ali para entrar para o Criador criar o espírito humano. Está muito longe disso. Vai ainda viver muito, se aperfeiçoar muito em mundos superiores, com outra constituição física, mas sempre assim, sendo animais, estando muito aquém do espírito humano.
E isso a gente já passou, né, em alguns capítulos aqui, em algumas questões, vendo que realmente eles são totalmente limitados à sua sobrevivência. Eles não evoluem por eles mesmos. Né? Eles têm uma individualidade, eles têm uma inteligência, mas eles não têm a consciência da existência e de desenvolverem por si mesmos. Eles precisam do homem. Eles aprendem tudo que ensina, mas eles precisam ser instruídos. Ele não consegue fazer evoluir o seu semelhante. O que uma fêmea passa para um filhote é instintivo, é a forma dele se proteger, dele caçar, ela ensina isso. É o que ela aprendeu, ela ensina. Mas não mais do que isso, não passa disso. Né? Desde todos os tempos que os pássaros fazem o ninho da mesma maneira. Eles não melhoram a sua morada. Eles continuam fazendo aquele ninho do mesmo jeitinho. O João de Barro faz a sua casinha do mesmo jeitinho. Então, eles não criam por eles mesmos as coisas. Eles raciocinam, eles inventam, às vezes, coisas para poder suprir a sua vida, né? As suas necessidades, principalmente de alimentação. Então, são totalmente instintivos. Então, eles estão muito aquém, né, do homem, embora, materialmente falando, nem tanto. Né? Porque nós já vemos que a medicina, às vezes, se utiliza de algumas coisas de animais para fazer uso na medicina. Inclusive, alguns, não sei qual é o órgão, mas porcos já cederam órgãos para transplante, né, no ser humano. Mas são muito raros esses casos, então a organização física é muito parecida, mas não é igual. O sangue do animal é muito parecido com o nosso, mas não é igual. O nosso sangue não serve para ele, nem o dele para nós. Há uma incompatibilidade muito grande. Né? Um animal só pode receber transfusão de sangue de outro animal, e nós também. Então, essa diferenciação, tanto na parte material, quanto na parte espiritual, ela existe. Ela existe. Mas quando a gente ouve histórias, como nós encerramos a reunião na vez passada, como a gente ouve histórias? Ah, porque eu vi o meu cão, esse, né, que apareceu lá no hospital. Então, nós não temos uma explicação muito lógica para isso. Existem pesquisas muito avançadas nas formas de pensamento. Alguns autores escrevem livros, autores até sérios, como Delany e outros mais que escrevem sobre animais, mas não tem respaldo na doutrina espírita, não. Então, a gente ouve, a gente analisa, a gente vai filtrando as coisas, mas uma coisa muito respaldada pela doutrina espírita é a criação pelo pensamento. Então, nós plasmamos as imagens que a gente deseja, que a gente quer. É assim que as coisas acontecem na dimensão espiritual, quando desencarnamos. As cidades espirituais, os hospitais, os postos espirituais, aquilo ali não tem uma existência assim, definitiva na dimensão espiritual, só enquanto é necessário, ou enquanto está sendo útil. Aquilo é plasmado pelos espíritos, assim como nós, ao desencarnarmos, vamos plasmar as cores que a gente gosta de usar. No Livro dos Médiuns tem lá um senhor, já expliquei isso aqui, que vai visitar uma senhora durante a madrugada, mas ele não vai com o corpo físico, ele está indo com o perispírito, mas ele está encarnado, ele não tinha morrido. Mas ele aparece no quarto dessa senhora e ela olha e acha que é ele, o vizinho dela, né? Porque ela vê tudo, ele só não conversa com ela. Quando ela tenta falar com ele, ele faz um sinal para ela ficar quietinha, ela fica. Ali ele tinha uma tabaqueira e ele faz um cigarrinho para ele, né? Naquela tabaqueira.
E isso aí os espíritos explicam que o espírito plasma com o seu pensamento aquilo que ele usa. E explicam também, aí isso pode explicar as aparições de animais junto dos seus donos. Quando a gente tem no nosso arquivo mental as imagens que nós, com quem nós convivemos, as imagens de quem nós convivemos, das coisas que nos cercam, isso poderá ser plasmado por nós com a matéria mental. Então seria muito fácil que um vidente observasse ao lado de alguém o seu animalzinho de estimação, ali, junto daquela pessoa, sem que tenha que ser a alma ali, do animal ali que morreu. Aquilo ali é uma forma pensamento. A pessoa plasma, né, o espírito plasma aquilo que está sempre na sua mente com a sua matéria mental. Isso é provado pela ciência, inclusive. N.B. Sun trabalhou muito nisso, muito tempo, se dedicou muito ao estudo das formas de pensamento. E elas têm movimento. Elas têm movimento. Então, poderia ser explicado dessa forma, ou por outras necessidades, em que os espíritos possam manipular, né, esse princípio espiritual momentaneamente por uma necessidade. Então, existem coisas que não dá para a gente explicar com aquela clareza que nós gostaríamos. Da mesma maneira, quando a gente vê a natureza de Deus, a gente não sabe. Então, por mais que os espíritos tentem nos explicar, a gente não consegue abstrair, absorver alguma coisa, porque depende também de elementos de comparação que nós não temos. Mas o mais provável, realmente, é a forma pensamento. É a plasmagem pelo pensamento daquela pessoa que está ali. Tanto que tem uma experiência, numa das reuniões mediúnicas, por conta da codificação, da época da codificação, tem uma experiência muito interessante nessa reunião mediúnica, que de repente uma médium viu um pássaro na reunião. O pássaro ia pousando, tipo um papagaio, mais ou menos, pousando no ombro das pessoas. Ele voava na reunião. A médium viu isso. E ela achou interessante, porque como assim, né? Um pássaro voando aqui, né? Pousando nas pessoas. E aí, no final da reunião, ela comenta isso. Ela comenta que viu um pássaro e que ele estava voando como um pássaro, como se fosse um pássaro mesmo ali, que alguém soltou ali na reunião. Mas não era. Ele não existia, de fato, ali, como um corpinho e tudo, não. Depois ele sumiu. Aí, uma das médiums presente na reunião comentou que havia deixado com a vizinha um papagaio para ela tomar conta, porque ele foi confiado, esse papagaio, durante um tempo, e ela precisava de se ausentar, e ela precisava de ir para a reunião também, então ela deixou esse pássaro aos cuidados de uma vizinha. Mas ela foi muito preocupada para a reunião. E ela foi pensando no pássaro o tempo todo. Ela foi muito preocupada, porque ela falou, se acontece alguma coisa, se ela não toma conta direito, que não era dela, ela estava prestando um favor a uma amiga. E ela foi totalmente preocupada, tanto que ela deixou com a vizinha para não deixar o pássaro sozinho, para não acontecer nada. E quando ela pediu a médium que descrevesse a ave que ela viu, era exatamente aquela. E ela mostrou uma foto para ela. Ela falou, era esse pássaro que eu vi. Ora, o pássaro estava vivo. O pássaro não tinha morrido para estar aparecendo numa reunião mediúnica. Isso vem a confirmar a questão da forma pensamento. Tanto ela pensou no pássaro, que ela formou esse pássaro com a matéria mental dela. E deu movimento a ele. Ele estava lá, voando. Mas era tudo da matéria mental dela. Tanto que o pássaro estava lá vivinho. E ela ainda ficou preocupada, achando que o pássaro tivesse morrido, que tivesse ido para a reunião mediúnica
doida para chegar em casa para ver se o pássaro estava vivo. E o pássaro estava vivo. Então, a gente pode justificar as aparições de animais dessa forma. Uma das explicações que a ciência, inclusive, prova a forma pensamento. Isso existe, isso está pode procurar que tem. Né? As manifestações são fotografados, inclusive, os pensamentos com a matéria mental. Já contei aqui um caso para vocês de um vendedor de revistinhas de igreja protestante que bateu na casa de alguém que não era protestante e não queria comprar a revista, mas queria até conversar com o vendedor. Aí convidou o vendedor para entrar, ele entrou, eles começaram a conversar. Esse senhor era espírita, e quando ele falou para o vendedor que ele era espírita, o vendedor ficou desesperado, ficou apavorado, achando que ele estava conversando com um discípulo do demônio, né? E ficou muito nervoso com aquilo, queria ir embora, falou que queria ajudá-lo, mas que estava vendo que não ia ter jeito, que não adiantava muito, e que ele precisava ser salvo, que ele ia embora, mas que ele ia orar muito por ele. Que ele ia orar muito por ele para ele se salvar. Ele foi embora, e no mesmo instante que ele saiu, esse senhor acabou ficando com a revista, começou até a ler alguma coisa. Quando olhou para o cantinho da sala, ele viu a figura ortodoxa do demônio dentro da sala dele, com movimento, inclusive. Aí ele olhou aquilo, ele achou estranho, entrou em prece, fez prece, nada daquilo ali sumir. Mas, para frente um pouquinho, aquela imagem foi se dissolvendo e sumiu. Então, isso aí depois ele mesmo entendeu, né, o que poderia ser, porque inclusive aquele vendedor, acho que voltou a rua dele, a porta dele, ele perguntou, ele falou assim, por um acaso o senhor, quando foi embora, o senhor ficou pensando que ele não falou nada que era, ele falou, o senhor ficou pensando que eu era assim, amigo daquela figura triste ortodoxa do demônio que vocês chamam isso? Aí ele falou assim, não, mas o senhor deve ter pacto com ele, o senhor mexe com essas coisas de espírito, né? Aí ele falou, o senhor ficou pensando nisso? Ele falou, eu fui para casa pensando, mas tentando rezar para livrar o senhor disso. Quer dizer, enquanto ele rezou, enquanto ele sustentou aquele pensamento, a figura ficou lá. Ele criou a figura com o pensamento dele. Não foi o homem que recebeu, foi ele que foi vender. Então ele criou aquela figura achando que o homem era um adepto do demônio. Então ele criou a figura com a sua matéria mental, e o senhor, que tinha uma mediunidade de clarividência, pôde ver o pensamento dele dentro da sala dele, que depois se dissipou. Mas ele falou, eu até achei, ele, contando esse caso, ele explica que ele não sentiu nenhum mal-estar, porque não era a figura que estava lá, se materializando lá, era apenas uma forma de pensamento. Então, essas formas de pensamento, elas existem, a gente já falou sobre isso em algumas reuniões que abordamos a questão do pensamento. Então, a aparição de animais pode estar sendo explicada por aí ou em alguma outra situação que ainda não nos é dado conhecer, como eu falei, dentro daquele quase, né? Muita coisa pode acontecer ali dentro do quase, porque, segundo os espíritos, 100 anos na matéria é um piscar de olhos fora da matéria. E quando o animal sai da matéria, ele não está mais vivendo no tempo que a gente conta. Aquele princípio espiritual, aquela alma, está na eternidade, só não está na erraticidade, porque ela não tem que analisar nada, nem sabe fazer isso, né? Porque é guiado por instintos. Então, ele é aproveitado quase imediatamente. Pode ser que daquele períodozinho ali, desse quase aí, ele possa ser utilizado pelos espíritos, esse princípio espiritual, por alguma necessidade, alguma razão, algo que seja importante, né?
aquele cão do hospital pode ter sido plasmado pela própria mulher do senhor que acabou de falecer, que adorava o cão, né? Ou por ele mesmo, que estava desencarnando, né? Que ele não estava desaparecendo, ele só estava deixando o corpo. Então o animal pode ter sido plasmado por ele, pela esposa dele, né? Porque eram os dois que tiveram contato com esse animal, que era um animal muito estimado por eles. Então há uma série de situações que a gente tem aí, né? Hipotéticas, todas hipotéticas, não a da forma pensamento, essa não é hipotética, essa é real, essa é fato, porque já foi estudado, já foi provado e já foi fotografado. Agora, as outras são hipotéticas, né? Até que a gente consiga receber, né, uma explicação mais lógica sobre essas situações que a gente vê, e tem muitos casos interessantes de animais que morreram. Inclusive um muito interessante, esse caso foi muito interessante, houve um acidente, esse caso foi contado, eu não sei se vocês lembram, uma época que a TV Globo passava alguns casos, assim, que chamavam de misteriosos. Houve uma época, eu até gravei alguns deles. Deixa eu ligar a benção aqui, porque está começando a esquentar. Então, eu tinha, inclusive, esse vídeo, mas sumiu, não sei para onde foi parar. Houve um acidente de trânsito, numa estrada bem deserta, e feio, um acidente muito feio. Nesse carro estava um casal, uma criança e um cachorro. O cachorro da família, que era da criança, né? Aconteceu esse acidente, foi muito trágico, porque o casal morreu, então só a criança que estava viva ali. Então, mais para frente, tinha uma casa, mas bem distante desse acidente, e de repente um cachorro começou a latir na frente da casa. A família abriu a porta para ver o que estava acontecendo, um cachorro estranho, e o cachorro latindo o tempo todo, e como que chamando alguém. Ele ameaçava, ele latia, saía e voltava, olhava, saía, como chamando. Aí eles resolveram aí ver o que tinha, né? Por que aquele cachorro estava ali chamando. Então andaram um tempo, o cachorro na frente, e eles andando, e chegaram ao local do acidente. Quando eles chegaram lá, o cachorro sumiu, e eles não viram mais o cachorro. Aí foram ver a situação, o carro tinha capotado e o casal já tinha morrido. O cachorro estava morto dentro do carro e só a criança que estava viva, com a perninha presa nas ferragens. Então, olha que interessante, o cachorro dela morreu no acidente. Então, isso pode, os espíritos encarregados disso aí podem trabalhar situações necessárias a um atendimento, e ali utilizaram aquela energia do animal. Então fizeram um fluido, né? Misturaram fluidos, fizeram aí uma forma ativa com o próprio princípio espiritual do animal, provavelmente, com o seu duplo, porque tem o duplo, a gente já passou por isso, né? Eles têm uma forma idêntica à forma que eles tinham quando estavam vivos. A mesma coisa que a gente tem, eles têm também. Não é um perispírito, mas é um duplo. É uma constituição fluídica semelhante à do corpo. E eles manipularam provavelmente isso, que foi a forma que eles encontraram, mais adequada para o salvamento daquela criança. Então a criança foi salva pelo cachorro dela, que já havia morrido. Então isso são casos, e como foi a coisa imediata ali, dá para explicar o próprio animal mesmo, né? O próprio duplo do animal sendo claro, direcionado, controlado aí, né? Por espíritos, pelo anjo da guarda da menina. A gente não tem certeza, a gente especula essas situações dentro do que a gente aprende aí na doutrina. Então, são muitas as histórias muito interessantes
com animais depois da morte deles, né? Mas, como falamos, ou forma pensamento, ou os espíritos se utilizam do princípio espiritual ainda, né, antes dele ser aproveitado no outro corpinho. Há possibilidade disso? Mas certeza e afirmar isso a gente não tem, porque os espíritos não fizeram esse tipo de abordagem para nós. Então, a gente vai deduzindo, né, que eles não têm erraticidade, eles estão falando aqui, e não há como, bem porque eles ficarem muito tempo fora do corpo físico. Porque não tem utilidade isso. Para nós tem, mas para eles não. Não tem a menor utilidade um espírito, um princípio espiritual desse ficar ali estagnado, com a sua evolução interrompida, porque não está atuando, né, no corpinho físico. Então é importante que a gente observe esses conceitos doutrinários, para a gente não ficar aí, né, sendo enganado com muita coisa escrita sobre os animais que tem por aí, porque há muita viagem, né? Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Está vendo? Nos mundos mais avançados, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Isso vem a confirmar aquela comunicação de Mozart, dizendo que estava em Júpiter, né? Estava encarnado em Júpiter, que lá a constituição é totalmente diferente, e que o reino dos animais lá, esse reino é que cuida do trabalho braçal. Porque aos espíritos somente o trabalho intelectual. Então, isso vem confirmar o que ele estava falando. Nos mundos superiores, os animais trabalham. Tem uma conformação melhor, né, e trabalham. Se no nosso mundo, né, aqui na Terra, nós vemos os animais aprendendo a cuidar de pessoas com deficiência física, né, eles atendem telefone, eles abrem portas, eles pegam remédio, eles são trabalhados para isso, são orientados, são adestrados, ensinados a fazer isso, né? Um animal, um cachorro, tem uma facilidade muito grande de detectar cheiros, né? O olfato deles, eles têm um faro maravilhoso. Então, ele aprendeu a perceber, um desses cães-guia, ele aprendeu a perceber quando a dona dele ia ter um ataque de hipoglicemia. Ela sofria isso, ela entrava em coma, ela desmaiava. Então, eles treinaram esse animal, fazendo que ele sentisse um cheiro que ele detectaria nela antes do ataque. E quando ela nem sabia que ia passar mal, né? Nem tinha consciência ainda de que ia passar mal, ele já ia à geladeira, abria a geladeira, pegava a latinha acho que era um refrigerante especial, alguma coisa que ela usava, e trazia para ela. E quando ele fazia isso, ela logo tomava, aí ela já começava a se sentir mal, sabendo que ia tomar e ia melhorar, mas não chegava a desmaiar, não chegava a fazer isso. Então, animais que atendem telefone, foram adestrados para isso, para chamar o socorro, né? Então, todo, claro, adaptado para eles. Tirava do gancho e ele ia na tecla direitinho que tinha que chamar o pronto-socorro para a pessoa. Então, se eles assim aprendem, né, nesse nosso plano, com essa conformação difícil, né, que a patinha deles é difícil, às vezes, de pegar coisas e tudo, eles fazem tudo com a boca. Então, se aqui a gente consegue essas coisas, a gente imagina, nos mundos superiores, com uma conformação mais adequada, o que eles não vão fazer. Né? Então, agora, só assim, eles só fazem porque eles aprenderam com o humano. Ele, por conta dele, nunca ia abrir uma geladeira e pegar lá a latinha e escolher uma delas para levar para aquela senhora. Ele aprendeu isso. Então, é nesse sentido que os animais, eles estão muito aquém dos humanos, porque eles não têm esse poder de criar as situações.
Eles aprendem e vão repetir, eles vão fazer depois que eles aprenderam. E isso é um fato, né? Não é nenhum milagre isso aí acontecer. Quanto à questão da mediunidade dos animais, inclusive o Abel mostrou aqui na semana passada uma reportagenzinha de um hospital. Hospital não, é um centro, né? É um centro espírita. Tem vários? É um centro espírita para cuidar dos animais. Olha, isso aí é algo que, quando a gente analisa a doutrina espírita e aprende com a doutrina espírita, a gente vê a inviabilidade disso aí. E não precisa ir muito longe, não precisa ter nem tanto conhecimento assim da doutrina espírita para saber disso. Se essa alma do animal é uma alma rude, se o seu duplo não é um perispírito, é apenas um duplo que guarda aquela aparência do animal, ele está num reino inferior ao reino do homem. Claro que os fluidos são totalmente diferentes. São fluidos mais pesados e diferentes do nosso. Então não há possibilidade de mediunizarmos um animal. Não existe essa possibilidade pela constituição fluídica diferente. O que são médiums? O médium é aquele que entra em contato, que serve de intermediário entre o plano material e o plano espiritual. Então, o perispírito, tudo acontece por conta do perispírito, com o auxílio dos fluidos do perispírito. O espírito desencarnado vai se unir aos fluidos do espírito desencarnado, daquele perispírito dele, vai se unir aos fluidos do espírito encarnado, e aí vai haver essa harmonia fluídica, essa interação fluídica, então a comunicação vai se estabelecer. Só acontece dessa forma. Portanto, o médium é aquele que serve de intermediário. Ele tem que ter fluidos semelhantes para se harmonizarem com os fluidos do espírito desencarnado, para poder estabelecer uma comunicação. Isso não pode acontecer com o animal, porque os fluidos do animal são diferentes dos nossos. Não vai haver uma química, uma sintonia, não vai acontecer. Não acontecendo, não há comunicação. Então não tem como mediunizar um animal, de jeito nenhum. Aqui tem o livro dos médiuns. Quem tem esse livro em casa pode pegar a mediunidade dos animais, né? Tá lá bem claro. Eu vou ler só um pedacinho. Ó. Certamente que os espíritos podem... não é aqui. Os animais amestrados compreendem certos pensamentos, mas, acaso já os vistes reproduzi-los? Os fenômenos mediúnicos não podem produzir-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. E é somente entre os encarnados, espíritos como nós, que encontramos os que podem servir-nos de médiuns. Quanto a ensinar cães, pássaros e outros animais para fazerem estes ou aqueles serviços, é problema vosso e não nosso, diz aqui o Espírito. Então há uma necessidade de termos fluidos que possam se afinizar com os outros. Então somente por isso não tem condição. Então não precisa nem conhecer muito de espiritismo para entender que não há possibilidade. Porque isso aí é por conta de pássaros que tiram a cartinha certa, né? Cavalos que fazem contas. Então, acham que eles estão mediunizados sob o efeito de uma intervenção espiritual para eles fazerem essas proezas. Não. Eles apenas aprendem isso com os homens. Né? E existem vários métodos para ensinar um animal a fazer as coisas. Né? E eles aprendem muito bem.
Apesar de não podermos mediunizar animais, eles veem os espíritos. Eles veem os espíritos e os espíritos podem se tornar tangíveis para eles. Isso também está aqui no Livro dos Médiuns, olha só. Certamente que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. E muitas vezes acontece que o pavor súbito os toma e que vos parece sem motivo é causado pela visão de um ou de muitos desses espíritos mal intencionados em relação aos indivíduos presentes e aos seus donos. Isso aqui explica muitas vezes quando o cão da casa avança no dono, ataca a criança da casa, aí diz que ele está maluco, matam o animal, e isso já aconteceu. Chegou a mim uma vez um fato, porque aconteceu com pessoas que nós conhecemos. Um pastor alemão foi criado desde bebezinho mesmo pela família e era o xodó do chefe dessa família. Ele amava cachorros, né? E ele tinha uma paixão enorme. E ele comprou uma casa lá em Itaipu, uma casa muito grande, com muito espaço. Então ele adotou esse filhote de pastor alemão e levou para casa. O pastor, claro, no início ficou muito dentro de casa, porque é uma gracinha, né? Filhote conquista, né? Filhote nos deixa, se bobear, a gente se vira filhote, a gente carrega um monte para dentro de casa, né? E quando ele foi crescendo, claro que ele foi adestrado para tomar conta do ambiente, tomar conta do espaço aberto lá da casa. Tinha o canil dele, mas um cão extremamente disciplinado. Os pastores alemães são muito disciplinados, são muito organizados, como todos eles, né? Mas o pastor eu não sei se é porque eu adoro essa raça, já tive, adoro e realmente é um encantamento. Ele já adulto, mas sempre um gentleman na casa, totalmente educado, nunca avançou em ninguém, nunca precisou de prender esse animal quando recebia visita, porque ele era extremamente disciplinado, dócil inclusive, mas à noite, quando ele soltava, o bichinho tomava mesmo conta, porque ele foi treinado para isso. Então esse senhor saiu para fazer a caminhada com esse cão pelas redondezas da casa, voltou, ele entrou direto para o canil, que ele entrava, o canil ficava inclusive aberto, ele gostava de ficar lá, e ele atendeu uma pessoa no portão. Um pedinte, não sei quem foi, ele falou que não conhece, mas pediram informação a ele no portão quando ele estava, que o cachorro entrou e o portão estava aberto, ele estava do lado de fora ainda, e ele atendeu essa pessoa. Então, a pessoa seguiu lá o caminho dele e ele entrou. Quando ele entrou, que ele estava fechando o portão, o pastor sai de lá. Mas ele vem aos galopes, pega o braço dele aqui, quase arrancou o braço dele. Depois ele ficou com muitos problemas, porque o músculo, perdeu os músculos aqui do braço, foi uma coisa horrorosa, quase arrancou o braço dele. Ele fez o que, na hora, ele achou que devia fazer. Entrou, pegou uma arma e matou o animal. Aquele cérebro foi para a USP, para a escola de veterinária lá, para ser analisado, para ver o que aconteceu, o que tinha, se ele tinha alguma doença. Foi tudo, né? Levaram o corpo para análise, tudo. Não encontraram absolutamente nada. O animal não tinha doença nenhuma. Tudo certo. Há pouco tempo um leão até atacou aquele adestrador, mas ele estava com dente cariado e dor de dente. Depois constataram que era isso com o leão. Mas esse animal não tinha absolutamente nada que pudesse justificar o acontecido, né? Aí uma pessoa
que estava no ambiente tudo, que sabia que eu era espírita, falou assim, você tem uma explicação para isso? Eu falei, eu tenho. Provavelmente, esse senhor, quando ele entrou, que ele abriu, que ele fechou o portão, que ele entrou, ele estava muito mal acompanhado. Talvez aquela conversa ali no portão, com aquele pedinte que saiu alguma coisa, ele disse que nem lembra direito, ele ficou tão desnorteado que ele nem lembra direito o que foi que aconteceu ali entre eles ali. Ele deve ter assimilado com alguns pensamentos dele alguma coisa, algum espírito inferior ou vários. O cachorro, vendo aquilo, quis salvar o seu dono. Pulou em cima do que ele não podia. Então, automaticamente, ele pegou, foi o corpo do dono. E quase arrancou o braço dele fora. Então, isso aí não acontece pouco, não. Acontece muito mais do que a gente imagina. Cachorro que começa a latir do nada. Você chega, o animal está espumando, latindo, querendo matar alguém, e não sai do lugar, petrificado ali. Na maioria das vezes, eles se acovardam e se retraem. Eles não vão para cima da entidade. Mas ali era o dono dele correndo risco. Ele foi treinado para isso, para proteger o dono dele, para proteger a família. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Tanto que ele pulou aqui. Ele pulou. Quando a gente fala assim, fulano está com encosto. É verdade mesmo, é encosto. Porque não entra no corpo. Ele fica no campo fluídico. O espírito, a entidade, fica no campo fluídico. Então, ele estava no campo fluídico desse senhor, né? E perto dele, né? Ao lado dele. E o cachorro viu e tentou salvar. Sabe-se lá que movimentos ele pudesse estar fazendo em cima do dono dele, e ele viu. Quer dizer, infelizmente, ele morreu por proteger aí o dono. Mas, né, isso poderia, com certeza, acontecer com a criança da casa, que tinha criança. Então, é muito perigoso. Por isso que as pessoas têm que observar muito seus cães. Quem tem cães treinados para tomar conta, né, adestrados para avançar mesmo. Eu acho triste isso. Eu, particularmente, não concordo com esses treinamentos de cães para matar quem entrar. Isso é uma coisa terrível, né? Porque isso não vai segurar ninguém, porque não há adestramento, não há cão que possa sobreviver a um tiro, a uma faca, a um veneno, né? Então não adianta fazer isso. O cão, ele dá um alarme, tudo bem, mas ele não tem que ser treinado para matar, até porque a gente está incentivando essa índole que ele já traz com a raça dele, atrasando o seu desenvolvimento, a sua evolução, a evolução daquele princípio. Então, isso não é aconselhável. Ao contrário, os cães, eles têm que receber muito amor, muita atenção. Claro que não vai impedir que as características da sua raça se manifestem. Mas daí, a treinar o animal para matar alguém, ele vai fazer. Ele vai fazer. Não vai, ele foi treinado para isso. Né? Então, ele vai fazer. Quer dizer, numa situação dessa, ele vai pegar o dono da casa, porque ele não vai pegar o espírito. Ele não tem como. Né? Então, é perigoso. Quer dizer, não é aconselhável fazer isso. Mas as pessoas que têm esses cães de raça grande, com mordidas, né, assim, de peso mesmo, tipo o pitbull mesmo, que é um cão dócil, é um amor, é um cão delicioso. O negócio é que ele é treinado para isso, e ele tem uma musculatura muito forte. Então, o dono que é o problema, não é a raça do cachorro em si. Né? Eu tenho uma amiga que tem um pitbull, criança sobe o dia inteiro naquele cachorro, ele parece um gatinho. Porque nunca foi treinado dessa forma. O cachorro recebeu carinho, né? Recebeu amor. Quer dizer, tem que ficar atento? Tem, porque são raças grandes. Então, a pessoa que tem animais assim, com raças poderosas assim, tem que ter cuidado com esse lado. Não é só com a parte material, não. Percebeu que o cão está inquieto, está latindo para o nada, não chega perto naquele momento, faz prece.
entra em prece, porque isso vai ajudar. Porque as entidades se afastam quando vem uma energia boa chegando. Né? Então, entra em prece. Essa fêmea de pastor alemão que eu tive, ela era um problema para assistir, para ver as coisas. Era terrível. Como ela era bem brabinha, apesar de... eu dei tanto amor que ela reverteu o amor em ódio pelas pessoas. Então, ela é assim, eu dei tanto amor que ela fez isso. Ela tinha um ciúme tão mortal de mim que ninguém se aproximava. Então, para eu sair com ela, tinha que ser bem tarde. Depois de 10h30, 11, que a avenida estava vazia, eu que gosto da noite, eu fiz muita caminhada com ela, mais de 11 horas da noite. Onde não tinha ninguém, né? Mas em alguns lugares ela não passava. Na rua principal ali da minha casa, tem uma casa ali que ela nunca passou na frente daquela casa. Nem quando ela era filhote. Ela nunca passou lá. Ela travava antes da casa e não passava. Aí eu tinha que atravessar com ela. No início eu pegava no colo. Ela era pequena. Depois que ela ficou uma bichona enorme, né? Quase 40 quilos. Eu atravessava a rua, passava do outro lado. E ela passava olhando para casa, querendo se enfiar para dentro do muro. E olha que ela era terrivelmente braba. Mas ela nunca quis enfrentar o que ela viu ali. Alguma coisa ela via. Sempre que eu passo na frente dessa casa, eu faço uma prece ali. Porque tem alguma coisa ali. Ela nunca passou por ali. Então, ela tinha uma sensibilidade grande. Quer dizer, no momento desse, tem que fazer prece, porque o animal, se ele vir a gente ser atacado por uma entidade ruim, ele vai tentar nos defender. E pode acontecer uma tragédia, como aconteceu essa lá com esse amigo da minha prima. Então, isso é muito sério, a gente tem sempre que cuidar. Eles vêm mesmo. Está aqui do livro dos médiuns, isso não é de fora da doutrina, não. Muito frequentemente, se vê em cavalos que se recusam a avançar ou recuar, ou que se empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, podeis estar certos de que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em detê-los. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo pela frente e temendo sua espada flamejando, não queria avançar adiante. E que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis tornar-se visível apenas para o animal. Mas quero repeti-lo, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Precisamos sempre o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque necessitamos de união dos fluidos similares, da união dos fluidos similares que não encontramos nos animais nem na matéria bruta. Porque há quem diga, se mediuniza uma cestinha para escrever, uma mesa para mudá-la de lugar, pode mediunizar um animal. Não, mas ninguém mediuniza uma mesa nem uma cestinha. São os fluidos que movimentam essa mesa e essa cesta. Ninguém mediuniza um objeto. Né? Apenas os fluidos que fazem que o movimento aconteça. Mas não é a mediunização de uma mesa. Então, essa questão aqui dos fluidos similares é importante para percebermos essa questão desse centro espírita para animais. Não existe essa possibilidade, os fluidos são diferentes, não se pode dar passe em animal. O fluido humano não combina com o fluido do animal. Ora, o passe que nós recebemos aqui, que é feito, passe coletivo, é feito à distância, é igual ao outro que é feito individualmente, é a mesma coisa. Apenas, às vezes, as pessoas têm mais confiança naquele que é individual, acham que ele tem mais força, mas não é. Ele é tão bom quanto o outro. Então, esse passe, esse fluido que os espíritos trazem, fluido cósmico, universal, modificado, para preencher os espaços necessários no nosso campo de energia, para nos melhorar, para nos
substituir até mesmo células doentes por células saudáveis, tudo isso é fluido similar. Então, um animal não recebe esse fluido, porque é diferente do fluido dele. Não vai ter a menor utilidade para ele. Não vai ter a menor, não vai ajudá-lo em nada. O fluido, o passe seria desperdiçado num animal. Porque ele teria que ter o fluido igual ao nosso para poder assimilar aquele fluido, aquele passe. Ele não vai conseguir. E se a pessoa tiver muito magnetismo, pode matar o animal, se fizer isso. Está aqui no livro dos médios. Chega em casa, vocês deem uma lidinha nisso. O senhor T, não disse o nome aqui, porque isso, na época da codificação, ele era muito conhecido, né? Dizem, magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o. Porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequência de sua magnetização. Esse fluido magnético, o animal pode ter, mas dele. Ele tem que receber fluidos de outro animal e não do humano. Então, quem é que pode fazer isso? Os espíritos encarregados do socorro aos animais. Porque senão poderia ser, então a gente não pode pedir socorro para um animal? Não pode rezar para o animal? Pode, claro que pode. Pedimos, quando a gente tem um animal doente, a gente pede ajuda para ele, aos espíritos encarregados desse trabalho, que vão tirar fluidos de um animal, passar para ele, igual que é feito aqui entre nós, o passe. Não é? Então, quando a gente tem, às vezes, uma pessoa aqui tem tanto fluido, está tão bem de saúde, que os espíritos pegam dessa pessoa e passam para outra que não tem. Então, às vezes, vocês estão aqui pensando que vocês estão recebendo o passe, vocês estão doando. Os espíritos fazem esse trabalho. Então, com os animais, a mesma coisa. Tanto que nós não podemos doar sangue para eles, porque é incompatível. Se é incompatível a parte material, a parte espiritual também é incompatível. Então, o que a gente faz? A gente reza, pede ajuda aos espíritos encarregados desse trabalho. Ele é criação de Deus, ele está aprimorando um princípio espiritual. Então, a gente pode pedir ajuda para ele? Claro que pode. A gente pode orar aos espíritos encarregados desse trabalho, né, do reino dos animais, para auxiliar, para ajudar. Né? E aquela prece que a gente faz aos espíritos, para os espíritos fazerem esse trabalho e não nós, ela está carregada de carinho, ela está carregada de amor por aquele animalzinho que a gente tanto ama. Isso vai também auxiliá-lo a se acalmar, vai auxiliá-lo no seu processo de autocura, mas não são fluidos que a gente está doando. A gente está doando amor, é diferente. É diferente de querer fazer um passe magnético num animal que vai prejudicar esse animal. Os fluidos são totalmente incompatíveis. Então a gente ora pedindo por eles, e os espíritos encarregados desse reino vão fazer esse trabalho. Vão fazer a transmissão fluídica para eles com o material deles, com os fluidos semelhantes de outros animais. Né? E também eles vão manipular esse fluido. Eles manipulam o fluido para nós, para os humanos, que a base é a mesma. É o fluido cósmico universal, a matéria é a mesma, a matéria-prima. Mas eles vão manipular de acordo com os fluidos que eles podem receber. Então, eles não podem receber o nosso fluido, né? Porque é incompatível com eles. O fluido só vai fazer mal para eles? Só não vai alcançar. Não vai ajudar em nada. A gente vai perder fluido à toa. Então, a gente pede ajuda para que os espíritos encarregados façam esse trabalho. Enquanto isso, a gente está ali, fazendo um carinho, segurando no colinho, fazendo o que a gente gosta de fazer. Né, dando amor, e essa energia passa para eles, e eles se sentem muito bem com isso.
Então, não é porque eles têm fluidos diferentes que a gente não possa nem encostar neles, não é isso. Claro que sim. A energia que a gente carrega, o amor que a gente sente por eles, vai ser altamente benéfico a eles. Mas magnetismo, fluido para passes, assim, não é aconselhável. O fluido porque vai se perder. E o magnetismo porque pode matá-los. Né? A gente ainda tem muita coisa para falar sobre os animais, mas nós vamos parar nessa questão aqui, que a gente nem chegou a andar tanto, porque a gente viu outras coisas. Quando a gente estiver se aproximando, ainda tem muita questão aqui sobre isso, quando a gente estiver se aproximando nesse final, nós vamos passar alguns vídeos mostrando o comportamento dos animais com os humanos, né? Sempre contando isso. Não vamos esquecer que eles sentem dores, eles sentem emoções. Inclusive aqui no próprio livro dos médiuns, a gente termina com essa leiturinha aqui, ó. Isso estabelecido, quer dizer, essa questão dos fluidos serem diferentes, reconheço perfeitamente a existência de aptidões diversas entre os animais, que certos sentimentos, certas paixões idênticas a paixões e sentimentos humanos se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos, rancorosos. Eu que o diga da minha, né? Eu contrario ela, ela se vinga, ela come um móvel meu, faz qualquer coisa. Segundo o tratamento bom ou mal que lhes dispensamos. É que Deus, nada fazendo incompleto, deu aos animais, companheiros e servidores do homem, as qualidades da sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens que habitam as solidões. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, vai um abismo. A diferença está na diferença das naturezas, né? Então não é difícil compreender isso, né? Mas muita coisa boa ainda tem aqui para a gente saber sobre esse reino maravilhoso. Muita paz para todos.